ao canal do Alex Mambula, com amigo de vocês que vos falo, o próprio Alex Mambula. Hoje vou fazer um vídeo mais detalhado falando sobre esse assunto. Patrícia Bravanel, o SBT e o Lula, ex-acusado. Uma coisa que aconteceu quando me inaugurou esse novo canal, né, esse canal de assinatura, que veio a cambada do PT toda e participou lá da cerimônia. E lógico que houve o cancelamento da Patrícia. Porque a gente tinha a Patrícia como uma pessoa assim. Ela é uma pessoazinha legal, ela é uma pessoa muito simpática, lógico. Mas o fato dela chamar Lula para essa inauguração caiu muito mal. Ricardo Dias, que tem um canal do YouTube conectado, ele deu sua opinião sobre isso. Eu gosto muito do canal dele, porque o Ricardo Dias ele tem uma opinião sincera, ele não é aquela coisa que tem que defender o político de direita quando está errado, ele não passa pano. E ele comentou o seguinte: o pessoal ficou revoltado quando ela fez isso, mas fica revoltado quando o pessoal da direita também apoia as leis da esquerda, de fato. Essa lei estúpida da misoginia, interromper uma mulher, pega 5 anos de prisão, o pessoal da direita estava lá e votou junto. Então, ninguém reclama, mas é lógico que tem que saber. E depois, lógico, no vídeo, ele mesmo comenta que de muito mau gosto dá a oportunidade para Lula e o Careca de Moraes falar. Mas é isso que o pessoal estava reclamando. Só que vamos retroceder no tempo para entender o que está acontecendo. Primeiro, estamos aqui no futuro. Patrícia Bravanel sofre uma série de críticas após o presidente Lula e outras autoridades políticas compareceram ao lançamento do novo canal do SBT. O assunto tomou conta das redes sociais no final de semana, que foi inflamado nesta segunda com o vídeo de Zezé de Camargo. Por que isso? Por quê? Logo na semana onde o Careca de Moraes tem seu visto novamente liberado para voltar para os Estados Unidos, a lei Magnitsky foi tirada dele, a Donald Trump vacilou, que não sei o que, fez o que fez, jogou como tinha que jogar, conseguiu alguns acordos. Alguns falam que o acordo para ele voltar seria soltar Bolsonaro, mas claro, isso é mais a especulação, claro que não. Ele simplesmente conseguiu o que ele queria e agora vai fazer o Alexandre de Moraes voltar para lá. Poder novamente voltar a visitar os Estados Unidos, para ter empresa, para as coisas. Mas o que é tão de indecente, tudo que é tão de moral? Na inauguração estava lá eles abraçando, o Alexandre de Moraes falando, como se estivesse no show de comédia em pé, Lula discursando, como se fosse um falante do lado político. Mas vamos lembrar quem que a Patrícia deixou entrar nesse grupo. Ela tem que deixar, lógico, para ter a Constituição, não tem dúvida, mas eu acho que seria obrigado a ir lá. Eu nunca vi a Globo, quando grava essas concessões, chamar os políticos que ela mesmo apoiava e lá poder fazer discurso. Né? O STF já responsabilizou quase 1.200 pessoas pelo ato de 8 de janeiro de 2023 e foram condenadas. Pessoas essas na qual eles mantiveram aquela narrativa de pessoas golpistas. Aí responsabilizou 1.190 pessoas, só para te recapitular, para vocês entenderem onde vai chegar. Por atos antidemocráticos no Rio de Janeiro de 2023. Manifestantes, golpistas, invadiram o prédio da Passagem dos Poderes, sabemos disso, em Brasília. Levantamento divulgado até hoje foi feito pelo gabinete do relator do caso do ministro Alexandre de Moraes. Aí 1.190 pessoas, responsabilidades foram julgadas, condenadas a 279 crimes graves como tentativa de tudo mentira, abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado. Vou considerar dano a patrimônio histórico, associação criminosa de deterioração do patrimônio público. Bom, isso aqui já é isso aqui mesmo, né? Então é uma coisa só, eles quiseram fazer duas coisas. Crimes menos graves foram cometidos por 259, entre eles a incitação à associação criminosa. Já outros 552 foram responsáveis também por denunciados por crime de menor gravidade, optaram por firmar acordos de não persecução penal com o Ministério Público Federal. Ou seja, foram
Ministério vai julgar se a pessoa cometeu crime ou não. O STF informou que até o momento foram abertas 1.138 ações penais relacionadas ao Rio de Janeiro, 518 por crimes graves, 1.110 por crimes menos graves, e essas 112 ainda serão analisadas, julgadas, e 131 já foi extinta por cumprimento de crime. 10 pessoas foram absolvidas, e então tem pedido de extradição em aberto, em caso de corte policial. Cara, na moral, eu queria que essa quantidade de pessoas presas fossem aqueles que são realmente violentos que oprimem a população. Honestamente. O que aconteceu aqui, eu estou recapitulando para vocês entenderem onde eu quero chegar. Foi a maior covardia da história. Pessoas que não puderam se manifestar. Eu já falei sobre isso em 3, 4 vídeos diferentes. Pessoas ficaram revoltadas com a cidade das outras. Até hoje tem gente que não acredita que Luiz Inácio venceu. Eu não acredito até hoje. Então as pessoas se revoltaram. Aquelas pessoas não tinham nem uma 22 na mão. Não tinha nem um 38 na mão. E vem dizer que golpe armado. Golpe armado o quê? Com bandeiras? Pergunta qual pessoa que tinha uma garrucha ou um bacamarte junto deles para pelo menos dar um tiro. Não tinha ninguém com um trabuco velho. E eu tô botando armas bem velhas de 1800, 1900 pra lá, pra vocês entenderem. Não tinha ninguém nem com tipo de armas assim, pra dizer que tinha uma revolução armada. A guarda nacional do Nicolás Maduro, que ele chamou pessoas velhas para defender a caso tenha um ataque dos Estados Unidos, mó covarde, tem mais armas do que esse pessoal armado que iria tomar o Estado, dar um golpe de Estado no Brasil. Então foi enredada a maior sem vergonhice, a maior canalice histórica de uma ditadura para prender pessoas que estavam revoltadas com o resultado da urna. Nós sabemos onde nosso Estado Democrático de Direito é abolido. Você que mora no Brasil afora e vê pessoas sendo expulsas de casa, pessoas não tendo o direito de falar nada. Porque existe um poder paralelo superior ao poder constituído. Você não vê uma ênfase para poder acabar com quem realmente está abolindo o Estado Democrático de Direito. E esses canalhas botaram pessoas que estavam só manifestando uma opinião contra na cabeça. Botou uma mulher por 14 anos por ter pichado uma estátua com batom. Um batom que saiu logo lavando no dia seguinte. Mesmo que tenham destruído ou danificado algum patrimônio histórico, foi relatado que o máximo só podia pegar 3, 4 anos de prisão, não pegar 18, 19 anos. E a gente vê bandidos e bandidas perigosas sendo soltos dentro do castelo. Eu já falei em outros vídeos, não vou nem repetir aqui novamente. Pessoas canalhas, pessoas desgraçadas, matando mesmo, saindo pela porta da frente. E esse STF, essa justiça nossa miserável, tentando dar a impressão que está indo a favor do país. Aí a gente vê um vendedor de pipoca e um vendedor de picolé foram presos. Aí fala que esses homens não estavam vendendo, estavam envolvidos no ato. O vendedor de pipoca é um gourmet chamado Carlos Eifer, de 54 anos, o vendedor de picolé é o Antoniel da Cruz, 55, foram condenados 4 de prisão por crime de associação criminosa, incitação ao crime. A pena foi substituída por restrições de direitos. Ambos foram presos em flagrante. Tá, claro, eles estavam vendendo pipoca e picolé na hora, né? Claro, flagrante. Em frente ao quartel-general do Exército de Brasília, por onde a maioria dos envolvidos ataque nos 3 poderes dirigiu-se após usar. Eu acho engraçado como a gente fala ataque, como se tivesse pessoas de fuzil. Se tivesse 1.200 pessoas de fuzil ali, ia ser uma guerra, ia ser morte pra tudo quanto é lado, ia ser aquelas 1.200 pessoas mortas e mais talvez alguns soldados mortos também. Aí sim eu não teria como falar nada. Não teve nada disso, eu não sei de onde que eles tiram essa narrativa. Isso foi, repercutiu lá fora, o Brasil ficou conhecido como um país ditador, essas coisas todas. Lógico que o Donald não tinha sido eleito ainda. Quando ele elegeu, ele
começou a tratar o Brasil, uma ditadura igual a Venezuela. Por isso que ele começou a fazer essas coisas todas. Jair Bolsonaro foi preso, aquela coisa toda, foi indiciado. Mas isso aqui está muito longe de ser pró-defesa Bolsonaro. Para mim, é defesa dessas 1.200 pessoas. Aí, Ricardo Dias, ele comenta que os bolsonaristas ficaram muito revoltados com isso tudo, que não sei o quê. Mas a questão não é a revolta em relação a Jair Bolsonaro em si. A revolta é que botar essa gente aqui no SBT rindo, essa gente que é responsável pelo maior ato de ditadura do Brasil, é uma vergonha. O SBT de direita? Ah, não sei. Parecia que era. A gente entende a Globo abrir espaço para essa cambada toda aqui. Mas a gente não esperava isso do SBT. Aí vai o Alexandre de Moraes falando, viu? Eu não sou tão mal, eu não sou tão brabo quanto dizem que eu sou. É claro, é só não falar mal do Lula. Sabe, eu não sei qual é o acordo, eu queria que tivesse um acordo que ele falasse assim ao Donald, né? Você tem seu passe liberado, mas essas 1.200 pessoas vão ser soltas. Não tô nem dizendo anistia a Bolsonaro, não, porque eu tô sendo bolsonarista, não, tô falando daquelas pessoas, da preocupação total. A preocupação total daquelas pessoas que eram inocentes, que são inocentes, que não são criminosos para ficar presos. Enquanto isso, um país miserável bota homens inocentes na cadeia, mulheres inocentes vão presas, e vagabundos e vagabundas soltas por aí, e soltos por aí. É de uma revolta imensa. Aí, vem isso aqui, na presença do Tarcísio Freitas, nem a presença do Tarcísio Freitas, Ricardo Nunes, governador e prefeito de São Paulo, respectivamente acomodam os apoiadores do ex-presidente. No X, antigo Twitter, opositores demonstravam revolta e fizeram acusações contra a filha de Silvio Santos, responsável por comandar o canal após a morte do dono do baú. Fotos da família do comunicador com o presidente da República também circularam. O SBT do saudoso Silvio se foi com ele. Sua família ignorou sua vontade sobre o verdadeiro objetivo desse internauta. O SBT deu um grande tiro no pé, afirmou. Filhas do Silvio Santos herdaram tudo, menos o caráter do pai. Apoiou o terceiro. Enquanto os apoiadores de Bolsonaro, eu acho isso aqui muito genérico. Não é questão de ser apoiador de Bolsonaro, é questão de quem tem bom senso. De quem sabe do que esses canalhas fizeram com a democracia. De ameaçar uma menininha de 12 anos que está usando o Twitter. Vou prender teu pai se você continuar usando. O Alexandre de Moraes ameaçou empresas estrangeiras. Aí vem o Lula falando que não é possível que um presidente estrangeiro queira mandar um juiz dentro do seu país que não sei o que, mexendo com a nossa democracia. O safado do Careca de Moraes quis dar uma intimação judicial no Rambo lá nos Estados Unidos. Como falaram assim, olha só, dá licença, você manda aí, aqui você não manda nada. Querido, mandar dentro dos Estados Unidos. Ele tomou um chega pra lá do presidente Donald Trump. Então isso aí, dá pra entender que tem algum acordo, alguma coisa. O que Lula vendeu pra ter o Careca de Moraes esse direito de ter novamente o teu visto liberado? Já que diz que lei magnitícia é irrevogável, essa foi irrevogável. No Brasil não duvida de nada. E o cara se gabando, todo feliz, aquele riso, aquela coisa toda. E 1.200 pessoas que não deveriam estar presas estão presas. Um homem morreu doente, sem atendimento médico, mas um grande traficante do PCC pôde sair para poder se cuidar em um hospital particular. Para não morrer doente na cadeia. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Ah, mas foi com o dinheiro dele. Que dinheiro dele? Ele não tem dinheiro, ele é pobre. E o homem lá não pôde ser atendido, o Estado não pagou. Aí falou, enquanto a coisa de Bolsonaro pede boicote de anistia, outros relembram que Silvio Santos sempre recebeu presente do país em seu canal. Certo. O próprio Jair Bolsonaro participou do programa lá do Dono do Baú, assim como Michel Temer e Lula. Tá, vamos colocar. O Lula já era desonesto naquela época, mas não parecia desonesto.
embora já era desonesto. Nós só fomos descobrir depois que eles são do poder, depois dos seus 2 mandatos. Eu vou também colocar minha cara na reta. Eu mesmo já votei e não voto mais. Então, o presidente, ele tem a obrigação de chamar. O próprio Jair Bolsonaro foi na Globo. Hoje também eles são bolsonaristas, não. Ele teve que chamar. Mas só que hoje é muito indecente isso. Para a inauguração do canal era necessário o presidente estar lá? Eu não sei. Quando o Silvio Santos inaugurou o SBT, na TVS no caso, o pessoal do presidente da época do regime militar estava junto com ele, não, ele só agradeceu. Ele agradeceu pela concessão. Eles podiam fazer o mesmo, não precisava estar aquela gente lá. Ou teve algo a mais? Ou teve uma troca de favores muito além só da concessão? Que amplos poderes esse SBT Notícias terão? Fica a pergunta. Posicionamento de Zezé de Camargo. Zezé de Camargo anunciou nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira que decidiu romper sua relação com a SBT após a emissora abrir espaço para autoridades políticas no lançamento do canal. O cantor, que se identifica publicamente com o bolsonarismo, também solicitou que sua participação no Nacional Especial de Natal não vá ao ar. Em vídeo, o sertanejo disse ter incomodado com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no evento promovido pelo seu canal. Todo mundo ficou incomodado. E lá na plateia o pessoal aplaudindo como se não fosse nada. É uma coisa que me dá nojo quando eu vejo aqueles artistas nojentos falando sem anistia. Porque essa cambada, eles não falam, não estou falando sem anistia para perigosos bandidos, para pessoas que mataram realmente. São pessoas de bem, pessoas inocentes que só tinham uma posição política ao contrário. Por outro lado, o Felipe Santos Silva quis dar anistia para mães que foram presas por assassinatos, filhos. Olha que coisa engraçada, gente, meu Deus do céu. Aí a gente fica vendo aquela situação. Estamos acompanhando no Brasil durante 2 anos. O Brasil amordaçado. O Brasil correndo o risco de virar uma ditadura comunista. E do nada vai estar as 2 figuras mais antagônicas, pessoas não desejadas, numa emissora que o pessoal até antes, como vou dizer assim, uma emissora que o pessoal cortejava, que o pessoal estava dando prestígio. As pessoas pararam de assistir Globo pela sua posição errada. Aí agora está o SBT fazendo aquilo, aí o pessoal lá, bem feito, viu? Parou de assistir Globo e o que vai acontecer com a Globo agora? A Globo pode se tornar isenta, romper um pouquinho as relações com o Lula, opa, faz uma novelinha daqui a outra lá, com um temazinho bem apropriado, dizendo que é contra um movimento político, parecido com o de esquerda, e ganha o pessoal novamente. Porque quando a Globo quer, ela sabe inventar. Ela sai um pouquinho da lacração e cria uma história de gente que é conservadora, mas não bota uma novela onde a pessoa conservadora passa como idiota, como ruim, mas passa como herói, que traz aquela coisa que o pessoal gosta, coloca um esquerdistazinho como vilão mesmo, aquela pessoa mais antipática. Pronto, acabou. Aí o pessoal passa a assistir, nossa, de fato a Globo é de direita mesmo, a gente não sabia, ó, pimba, cresceu. E não chama nem mais o Luiz Inácio, começa a criticar o governo, igual criticava o Bolsonaro, pronto, a Rede Globo volta a ser queridinha no Brasil. Ainda que por conveniência, é lógico. Aí ele fala, eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, a inauguração do SBT News, notícias, eu juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, eu peço que o Brasil se saia da melhor forma possível. Torço pelo povo brasileiro, porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas dentro da situação que eu vi, das pessoas mudou totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava, afirmou o cantor. Aqui ele almoçou, volta após a presença do Lula da emissão.
e virtualmente chamaram nas suas redes sociais, trabalhos segunda-feira, que decidiu o governo para poder fazer isso no espaço da atividade. Isso aqui que nós já vimos. Aí, para o Ricardo Dias, é só porque você é bolsonarista. Eu gosto dessa opinião, não tenho dúvida. Ele é um cara bastante centrado no que ele responde, no que ele fala. Ele não tem aquele fanatismo, ele não tem que ter aquele fanatismo em relação ao político. Lógico que não. Ele está completamente correto. Mas a questão aqui é muito mais do que isso. É uma questão de, sabe, de respeito com a população. As pessoas têm a Patrícia é uma pessoa tão legalzinha, uma pessoa tão... ela é bem simpática, eu gosto dela, verdade, ela parece uma pessoa muito do bem. Mas realmente, chamar o Alexandre de Moraes, o Lula lá no SBT, para poder fazer isso, parece que, sei lá, parece que foi uma plataforma política ali, parece como um palanque. Se o Alexandre de Moraes tivesse para se candidatar a senador, ele já fez ali um discurso ali, já preparou ali para poder ter votos. E falaram um montão de coisa, ele falou como ele gostava de ver quando era menino, aquela coisa toda, olha, o lado humano do Alexandre de Moraes. Mas de humano esse cara não tem nada. Ele, a cambada dele do STF. E o que é mais nojento é ver o Lula falando, não, que a democracia venceu. Que democracia que está vencendo? O nosso governo nunca teve tão esquerdista. As leis das pautas comunistas estão sendo feitas toda hora. Leis feministas que estão a amordação dos homens. Eu não estou só falando disso também não. É tributação pesada, é imposto sobre tudo quanto é coisa. Em 2026 mais outro imposto. É imposto pelo aluguel da sua casa, você já paga o IPTU. É o governo do imposto, porque essa esbanja aqui, ó, esbanja muito. O cara que reabriu os ministérios inúteis que Jair Bolsonaro tinha fechado, que evita gasto, e botou mais gente lá, cabide de emprego, gente mamando na teta do governo. Abriu mais ministérios inúteis. Voltou com coisas que Jair Bolsonaro tinha extinguido que não valia a pena. Aí viu aquele negócio de sindicato forte, poder bater uma votação. Aumentou o Bolsa Presidiário e nunca vão acabar com isso. Então é um governo safado, é um governo sem vergonha. Nunca o povo foi tão perseguido. Hoje vivemos uma ditadura. Ditadura em todos os sentidos, até humorístico. Aí vai o Fernando Haddad falando contra as fake news que usaram IELTS. Caramba! O cara não entende que a pessoa usa uma piada, usa uma inteligência artificial para pegar a cara de uma pessoa, para fazer uma piada. A pessoa sabe que ela é uma piada, a pessoa não é burra. Não estão dizendo que eu propaguei outras coisas, mentindo a meu respeito. Todo mundo sabe que não era você. Todo mundo sabe que aquilo ali é só uma piada. Mas ele tenta colocar que as pessoas são imbecis, que as pessoas não sabem reconhecer a piada de uma coisa que é sério. Assim, não vai nem reais já. Após polêmico, vai me retirar da porta do Silvio Santos, presidente do Brasil. SBT enfrenta polêmica com a CPI Lula e outras autoridades políticas não sabem como vai. Aí eles botam aqui apoiadores de Bolsonaro. Aí o Ricardo Dias falou, e quando o apoiador de Bolsonaro, gente, quiseram apoiar Ciro Gomes, isso também é ruim? Olha, eu sei que Ciro Gomes não é lá grande coisa, mas se tiver uma eleição Lula e Ciro Gomes, eu voto em Ciro Gomes. Qualquer um é melhor do que Lula. E se for Lula e Guilherme Boulos, pô, aí é o Lula do multiverso, aí não tem como. Aí não tem como vencer, aí a gente não perdeu, aí não entrega logo, é a mesma coisa.
Pelo menos deixa o mais velho que morre logo vem outra eleição, porque se botar mais novo, ele tá novo, ainda vai viver mais tempo ainda. É só por uma questão de estratégia. Entre Lula e Bolo. Então, Lula, porque vai que ele morre logo no meio do mandato, aí vem outras eleições, né? Porque o Bolo está vivo, tá com saúde, tá? Mas é a mesma coisa, é a mesma porcaria. Mas tirando esses dois amebas, qualquer um é melhor do que Lula. A cara dessa mulher aqui parece igual a mãe do Leonard, da teoria do grande balanço. Aquela mãe do Leonard que não vale nada, então essa cara aqui dessa mulher, a cara dela não nega. Pergunta fácil de isso aqui já é outra. A gente nunca fala de uma coisa. É isso aí, não é uma questão de ser bolsonarista. É questão que, como eu falo, a memória do brasileiro ela é curta mesmo, só pode ser. Porque quando se fala dessa narrativa que se vendeu, o Twitter saiu do ar, começaram a caçar Elon Musk, os funcionários de Elon Musk aqui no Brasil foram todos de volta para os Estados Unidos com medo de ser preso. O Brasil ficou igual a Coreia do Norte. O Brasil agiu igual Venezuela, igual Cuba não, igual China. Me admiro Donald Trump ter voltado atrás, mas é claro que algum acordo político teve. Eu revogo isso aqui, mas eu vou ter direito de explorar tanta coisa na Amazônia. Não fique pensando que em troca disso vai ter a soltura de Bolsonaro, vai ter anistia dessas 1.200 pessoas, mas sabe-se lá o que poderá explorar a Petrobras e será dos Estados Unidos em troca disso. Aí Lula teria vendido uma riqueza do Brasil para poder favorecer o amigo do peito dele, Careca de Moraes. Eu quero saber se descobrir que alguma riqueza do Brasil foi dada para poder esse cara aqui poder voltar à prisão dos Estados Unidos, se a esquerda vai ter coragem de chamar Lula de traidor, de vendido, de traidor da pátria. Fala-se muito dos bolsonaristas, que eles também são gado, não, pelo contrário. O Olavo de Carvalho já falava sobre isso. O pessoal da direita, eles se afastam logo de uma pessoa quando erra. Às vezes é necessário um político de direita e de esquerda estar votando em alguma coisa em relação ao próprio Brasil. Mas votou, não sabe nem qual projeto, já ficam contra, já cancelam. Não sabe do que está votando. Às vezes, por mais difícil que seja, uma coisa que era até útil para a população. E o cara, eu fui obrigado a votar naquilo ali porque às vezes é um jogo político. Mas isso ninguém vê. Já chama de traidor, de esquerdista, disfarçado. Então a questão não é que o pessoal de Bolsonaro, bolsonaristas, eles não veem, claro que veem. Mas eu quero saber se o pessoal da esquerda não vão começar a dizer também que Lula se vendeu, que fez algum acordo, porque se fosse da direita alguma coisa dessa, vamos supor, se fosse Jair Bolsonaro no poder, e o Alexandre de Moraes tivesse o bicho dele caçado, e ele fizesse alguma coisa para ele voltar, o pessoal faria, da direita estaria caindo em cima de Jair Bolsonaro. Aqui no caso, algum acordo Lula fez. E esse acordo que Donald Trump fez não tem nada a ver com as pessoas que precisam ser anistiadas, nem tampouco Jair Bolsonaro. Porque Donald Trump é presidente dos Estados Unidos. Ele está fazendo algo que está sendo bom para os Estados Unidos, com toda a certeza. Então ele falou, eu aceito isso aqui, é um bom acordo. Sim, acho que eu posso aceitar isso aqui. Mas qual é o acordo? Isso nós vamos saber. E também o SBT, infelizmente um canal novo inaugurado, que já vai ter reprovação do pessoal da direita. E talvez ninguém da esquerda vai assistir. Eu fico triste com isso.
Eu não quero dizer que a Patrícia Bravanel, do nada, virou uma pessoa de péssimo caráter, não quero dizer isso. Mas ela perdeu uma grande oportunidade de não passar como vilã ao chamar essa gente aí. Vamos puxar pela memória o que em 2 anos esse país está passando. Vamos puxar pela memória como esse país desceu a ladeira abaixo com esse presidente pilantra. Com essa primeira sem vergonha, que não é dama coisa nenhuma. Com os gastos excessivos. Com essas leis ridículas. Impostos para tudo quanto é lado. Daqui a pouco vai ter imposto até para engravidar. Ou daqui a pouco vai ter imposto por não engravidar. E assim que vai adiante e esse país só se afundando. A educação, as crianças na escola virando bárbaros. E tudo que, quanto mais coisas, e um governo que move mundos e fundos para poder cobrar de um governador um ato legítimo contra terroristas no Rio, como se aqueles fossem realmente vítimas. E pessoas de bem, com uma opinião política contrária, foram presas de forma horrível. Olha aqui os danos que fizeram. Aí você vai nos bairros, Rio, São Paulo, o resto do país, você vê o que organizações criminosas fazem no estado. Na rua, nas praças e tudo. E não tem esse peso da lei como tem com essas pessoas. Alguém considera alguma justiça, alguém considera alguma verdade nisso aqui? Alguém considera esse argumento verdadeiro? Tentaram dar um golpe de Estado no país? Tentaram dominar? Fizeram pessoas de reféns? Fizeram povoados, obrigando pessoas a pagar impostos e taxas para poder... Aqui é o novo governo, além do governo do Brasil? Em 2 anos tem pessoas vivendo sob domínio dessa insurgência armada aqui, onde o Estado não entra mais? Tem. Não tem. Eles têm a falta de vergonha, cara. Eles têm a falta de zelo de tudo, de falar que salvou o Brasil de um golpe de Estado. Mas sabe o que é isso? Eles querem pegar a mesma frase que os militares falaram quando salvou o Brasil de um golpe armado, de um golpe de Estado dos comunistas. Eles querem se apropriar desse termo. E tudo isso que representou nesses 2 anos, dessa gente que não merece estar presa esses anos todos, 20, 25, 18 anos, trazer esse cara e esse cara lá e falar como se fossem as pessoas mais boazinhas do país, democracia venceu, é realmente nojento. Eu não consegui ver, minha esposa estava vendo, eu falei assim, mentira, eu não quero ver, não consegui ver. Eu não aguentei ver o Careca de Moraes falando muito tempo, o Lula então, eu estava aqui procurando algo para gravar e nem é de embrulhar o estômago. Enfim, essa é a indignação de todo mundo em relação ao SBT. O SBT vai perder a audiência? Com certeza vai. Com certeza vai. A Patrícia botou os comentários no Instagram dela, tudo. Não sei pra quê. Ao menos ela saberia a insatisfação do pessoal. Eu acho que ela sabe. Acho que ela tem certeza por que está sendo cancelado. Igual quando os artistas vão e sobem sem anistia e falam isso. E depois querem falar por que os shows estão vazios. Será que não aprenderam ainda que a esquerda não faz nada para lucrar? Esses cantores que tem muita gente indo atrás deles, 60% é de direita. Quando eles falam sem anistia, essa turma caiu, o show começa a cantar. E os de esquerda quase não vão também. Porque muitas vezes o cara ia, mas não sabia que o cara era de esquerda. Opa, só é de esquerda, o cara sai. Poucos, somente a Anitta e o Pablo Vittar, é que tem seu público cativo porque é de gente de uma geração nova. Mas esses artistas de 40 anos atrás, tinha pessoas que tinham pensamento conservador. E quando esse público sai fora, eles não tem mais nada.
Então a Patrícia Bravanel, infelizmente, ela fez uma jogada errada, fez uma aposta muito alta. É como apostar na Bolsa de Valores e perder tudo. Estou torcendo pelo fim do SBT de maneira alguma. Não quero o mal do SBT, tem pessoas trabalhando, não quero a falência de forma alguma. Eu amo muito a emissora do SBT. Mas infelizmente, não dá para engolir essa gente aparecendo lá como se o Brasil tivesse a mil maravilha. Não está. Só faltava ele elogiar o companheiro dele, Nicolás Maduro, e depois o pessoal tem que aplaudir. Já pensou? Ele elogiar presidentes de ditaduras comunistas terríveis que causam morte, e ali no todo mundo ó, aplaudindo? É imoral, indecente, obsceno, e não é Marlon Brando. Bom, estou ficando por aqui. Deixe seus comentários. Espero que tenham entendido a minha avaliação em relação a isso. Não é questão nem de que só por causa de Bolsonaro, é questão de uma justiça, é questão de uma vergonha na cara. Não dá pra aceitar esse camarada aparecendo na emissora como se fosse tudo a mil maravilha. Rindo que a Lei Magnetismo foi cancelada e como se eles fossem os heróis que venceram. A democracia venceu no Brasil. Eu queria saber qual democracia. Vocês concordam comigo dessa opinião? Se discordam de mim dessa opinião, cai em cima do muro dessa opinião. Só não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever só. Uma boa tarde de estudo para todos. Uma ótima terça-feira. Para quem trabalha amanhã, eu trabalho, graças a Deus. Fim de ano chegando, algumas vezes até recesso, mas eu estou trabalhando ainda. Amém por isso. Beijos caros a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.